Olá, boa noite. Boa noite. Vou colocar o tema da live. Hoje a gente vai falar sobre investimentos para iniciantes. Qual é o caminho aí, né, para começar? Boa noite. Boa noite. Oi, 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 oi. Hoje tá chovendo dinheiro aqui. Qual o caminho para começar a investir? É o nosso tema hoje. O pessoal gosta aí, né, desse tema. Quer pular direto para investimentos, muitos aí, né? Então vão gostar de pegar um dinheiro. Mas não é fácil, né, galera? Fica aí comigo, que já já vamos iniciar. Botei aqui um filtro hoje para brincar um pouquinho, né? Achei uns filtros aqui de dinheiro. O pessoal gosta de dinheiro, ó, em dólar. Esse aqui a gente pisca e sai dinheiro. Já pensou se cada piscada fosse dinheiro? Boa noite para quem tá chegando. Vamos deixar o filtrinho básico aqui. Já deu para brincar. Boa noite para quem tá chegando. Boa noite. Olha, entrou uma galera. Vamos lá. Boa noite, boa noite. Nós chegamos aí à metade da nossa maratona de lives, quarta-feira, 7h07 da noite, agora são 7h09. E hoje nós vamos falar de qual é o caminho para começar a investir, né? Já que a gente já falou lá no domingo sobre a finança, sobre a educação financeira, a importância de nós termos inteligência financeira e emocional, né? Que não dispusemos disso na escola. Na segunda falamos de endividamentos, cuidados com cartão de crédito, né? Falamos também ontem com a Marcileia sobre planejamento e orçamento. E a maratona tá aí então para você dar uma olhada de 360 graus de como é que você lida com o seu dinheiro, né? E então a oportunidade de sair do zero a investidor, porque você vai ter esse conhecimento, né? A gente tá aqui para passar esse ensinamento, essa aprendizagem, e vocês transformar isso em conhecimento. Tem que estar aberto aí para transformar isso em conhecimento, tem que querer, né? Não basta nós estarmos desse lado aqui disposto a passar para vocês, mas tem que também haver essa troca. E a gente aprende muito por aqui também com os colegas, bastante. Boa noite para quem está chegando. Aê, boa noite, Marcileia. Boa noite, gente. Logo, logo nós vamos chamar nossa convidada, Joyce, né? Já, eu só queria passar alguns recadinhos para vocês mesmo da maratona, né? Que eu tô falando desde o início para que serve, qual é o intuito desse projeto, que poderia se chamar intensivão também, né? Então, por quê? Porque a gente quer mostrar o nosso trabalho enquanto educador também para vocês, o que é que um educador financeiro faz, né? O que é essa profissão, o que disponibiliza para vocês aí formas de lidar com o dinheiro, e que não é só o dinheiro, né? É muito mais que isso, até a gente chegar na parte que o dinheiro é um meio para nós termos as nossas coisas, para realizar os nossos sonhos. Então, o dinheiro é só um meio. Ontem a Marcileia trouxe coisas bem bacanas sobre a nossa realidade, né, do orçamento doméstico, e nos deixou bem claro que o dinheiro é um meio para nós chegar até os nossos sonhos. E eu queria que vocês entendessem que a gente está disposto, então, a ajudar vocês a realizar os sonhos de vocês. Aqui na live a gente costuma ir direto ao ponto, né? Com dicas, com passo a passo, para vocês poderem, então, aos pouquinhos, ir entendendo esse mundo hoje dos investimentos. Amanhã nós vamos ter bitcoins com o Diogo.
Depois nós vamos ter aí um pouquinho de educação financeira para crianças, para jovens, com a Adriana na quinta-feira. Na sexta-feira, desculpa. Na quinta é o Diogo com os bitcoins. E no sábado nós vamos ter a Sirlene nos trazendo a questão das finanças com casais, né, em casa. Quais são as dificuldades de não ter uma vida financeira organizada. Então, todo esse aprendizado, esse conhecimento, para vocês transformar em conhecimento, vocês têm que estar, então, disposto a querer aprender. Agradeço os colegas que estão aí para dar uma força. Muito obrigada, os colegas aí da profissão, aqui do Instagram. Muito obrigada. Vamos chamar aí nossa convidada, então. Cadê? Aqui. Vamos chamar, então, a Joyce, do Joy Investing. A Joyce é uma especialista em investimentos, então ela vai trazer muita coisa bacana para nós. Não tô conseguindo, peraí. Segura aí. Gente, quem tiver alguma dúvida, qualquer coisa, bota na caixinha ou aqui mesmo que a gente, na medida do possível, vai esclarecendo, tá? Não tô conseguindo chamar a Joyce. Joyce, vê se tu consegue me chamar daí. Eu não tô conseguindo. Não aparece tu para me convidar. Eu clico em ti e não aparece. Vê se tu consegue mandar para participar. Aqui. E a minha internet às vezes dá uma caída, então espero que não aconteça. Por causa do horário. Oi, boa noite. Oi. Boa noite, bonita. Nós estamos no batom hoje? Um batom vermelho? Combinar? Então, eu adoro batom vermelho. Bom que a gente combina, já fica tudo certo. É tudo certo. Boa noite, Joyce. Eu queria agradecer por tu aceitar o convite de estar aqui conosco nessa noite de quarta-feira. Que tu seja bem-vindo. Imagina, prazer meu. Que seja bem-vindo e pode te apresentando. Eu gosto direto ao ponto para também o pessoal não ficar aí, né, esperando muito. Então a Joyce vai se apresentar e vai trazer um monte de coisa bacana aí para nós. Oi, gente. Então, eu estava aqui acompanhando, né, já o início da live. Então, bom dia, boa noite a todos. É uma satisfação estar participando dessa jornada aqui no canal da Fê. Meu nome é Joyce Arruda, meu canal é Joy Invest, lá eu falo sobre investimentos. O objetivo do canal é como te ajudar a parar de perder dinheiro com produtos ruins, com ofertas mirabolantes, né, para tirar o dinheiro da poupança e começar a investir de modo consciente, com segurança, né? Que eu acho que isso que é muito importante. Você ter ciência das suas escolhas, fazer boas escolhas para ter os melhores resultados. Então, esse é o objetivo aí nosso como educadores financeiros e meu, principalmente na parte de investimentos, que é o meu objetivo. Isso. Até hoje eu coloquei lá nos meus stories que tá muito fácil aí a oferta de consignado, a oferta de questões assim, que isso não são, na verdade, são coisas que nos disponibilizam aí, né? Porque a gente está numa pandemia, muitas pessoas não têm sua reserva de emergência e acabam caindo aí na facilidade do empréstimo, no dinheiro da poupança, que na verdade a gente perde dinheiro. E a Joyce, então, veio para nós quebrar algumas crenças, né, que nós temos ao começar a investir. Nos barra aí, de repente, algumas crenças, né, que nos limitam a transpor aí essa questão dos investimentos, né, Joyce? Porque assim, quando a gente fala de investimento, a gente fala de dinheiro, na verdade, isso está muito além do dinheiro, é muito mais uma questão de comportamento, né? São crenças realmente, é como que a gente se relaciona com o dinheiro e isso interfere diretamente em como que a gente cuida dele, ou não cuida,
né? Se a gente acha que o dinheiro é algo sujo, é algo ruim, relacionado à ganância, quando a gente associa o dinheiro a palavras e a ações negativas, quando ele chega na sua mão, a primeira coisa que o seu cérebro faz é falar, eu preciso me livrar dessa coisa ruim, né? Eu preciso me livrar disso. Então acaba que a gente fica ceder, aí a gente cai nas armadilhas do mundo financeiro que se tem. Então, assim, eu acho que o primeiro passo, quando você pensa em dinheiro, você pensa em investimento, a primeira coisa é quebrar as suas crenças negativas sobre esse tema, né? Dinheiro, ele é, como você mesmo falou, ele é um meio, ele não pode ser um fim, né? Ele tem que ser algo que a gente tem que entender que ele nos ajuda a conquistar os nossos sonhos, ele vai nos ajudar a chegar em algum lugar. Ele não é o nosso destino, ele faz parte do caminho, né? Exatamente. Então a gente fala aí de crenças limitantes. As pessoas falam, não sobra dinheiro para investir. Mas não tem que sobrar, né? É a questão de você inverter essa crença, você se colocar em primeiro lugar no momento de investir. Por que você tem que ficar com a sobra, né? O ideal é que você se pague primeiro, e aí isso faz parte do que a gente já viu nessas lives anteriores, a questão do orçamento, do planejamento financeiro. Quando você consegue amarrar essa parte de orçamento e planejamento, você consegue executar esse não precisar sobrar, você se paga primeiro. Então, você primeiro se presenteia com o seu projeto de futuro, né, com os seus sonhos. Tirar essa questão de, o dinheiro corre de mim. Não é para você correr atrás do dinheiro. A gente está falando, o dinheiro não é o meu objetivo, eu não tenho que correr atrás dele, eu tenho que correr atrás de realizar os meus sonhos, de realizar os meus anseios, né, de alcançar as minhas metas. Eu não tenho que correr atrás do dinheiro. O dinheiro, ele tem que me ajudar a conquistar tudo isso. Então, não para com esse negócio de vamos correr atrás do dinheiro. Outra coisa que a gente ouve muito, principalmente na parte de investimento, investir é coisa para rico. Tem que ter muito dinheiro para conseguir investir. Gente, isso não é mais uma verdade. Graças a Deus, e que bom que o nosso mercado financeiro evoluiu, a internet veio para ajudar muito com isso, né? A gente teve uma evolução muito grande nesse momento, e hoje a gente consegue investir com R$30 num título público, você consegue comprar ações de empresas excelentes com R$10. Então, assim, não, você não precisa de muito dinheiro para investir. Hoje você consegue ser atendido numa corretora, ter uma conta na corretora, colocando R$100, colocando R$50 lá. Meu filho tem carteira, ele investe R$30 por mês, né? Então, assim, dá para começar com pouco. Então, essas são coisas que a gente precisa transformar, né? Então, é ressignificar, é fazer uma autoanálise de quais são, cada um com as suas crenças negativas, quais são as minhas crenças, o que eu aprendi na minha família, qual foi a relação que eu construí com o dinheiro, e ressignificar ela para que você consiga sair do zero e se transformar no investidor. Acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que tratar. Investimento é comportamento. Exatamente, que nem parar com aquelas crenças, né? Todas, como tu falou, da família, que a gente constrói lá, e próprio a gente ouvir o dia a dia, a gente ouvir o dia a dia, investir é para rico, não, eu só tenho R$50, eu tenho R$100, eu não vou investir. Então, até a questão, assim, de te programar, né, para fazer isso mensalmente, já te pagar primeiro, esse é o se pagar primeiro também, para já ir fazendo os seus investimentos, certo? E depois também tem uma diferença aí, né, Joyce, entre o economizar, o poupar, para depois chegar, então, no investir, né? Há um passo a passo aí. Porque, assim, economizar é você gastar menos, né? Então Joyce está falando de que eu tenho que cortar todo o cafezinho, eu tenho que cortar todas as coisas que eu gosto na vida. Não, gente, é economizar com inteligência, né? É fazer o seu estudo da sua situação financeira e ver o que realmente é prioritário para você. Por isso que é importante a gente ter a questão de metas, de objetivos, para conseguir entender, porque tudo na vida são escolhas. O dinheiro não é infinito, né? Você tem um salário, você tem uma remuneração X do seu trabalho, do seu empreendimento. Então, o dinheiro ele é finito. Então, você precisa fazer escolhas. Você está fazendo boas escolhas? Então, quando a gente fala de economizar, é fazer escolhas conscientes para que você consiga alcançar o seu objetivo. Às vezes, pode ser cortar, às vezes, o café. Eu, por exemplo, adoro café de Starbucks. Só que se eu for todo dia no Starbucks, eu deixo o meu rim lá, né? Que a gente fala aí de um café, R$11,90, faz isso vezes 5, né? Já dá para comprar umas 2 ações aí no caminho. Então, assim, mas eu tenho que cortar, quer dizer que eu não posso mais ir no Starbucks?
Não, pode ir. Eu só tenho que fazer uma escolha. Eu preciso ir os 5 dias? Como eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo, talvez eu vá 2. Então, são fazer realmente escolhas. Então, economizar é gastar menos. Poupar é guardar o dinheiro. Se eu simplesmente pego o dinheiro e coloco debaixo do meu colchão, eu estou poupando. Porque poupar é o ato de guardar, não é. A gente associa. No Brasil, os bancos fizeram um trabalho muito grande da questão da caderneta de poupança. Então, a gente associou a palavra poupar automaticamente à caderneta de poupança. Afinal de contas, eu tenho 39 anos. Eu cresci com o poupançudo da Caixa, rebolando lá na televisão pra gente. Então, assim, o brasileiro, ele associou, ele fez essa associação direta do poupar com a questão da poupança. Mas não é isso. Poupar é o ato de guardar. Então, quando você deixa aquele dinheiro parado na sua conta, que está lá, não está rendendo nada, ele está poupado, ele está guardado, tá? E aí a gente chega no último passo, que é o investir. O que que é investir? Investir é multiplicar. É aí sim, colocar esse dinheiro para crescer, né? Para encher esse bolo. Como você vai colocando fermento no seu bolo. Então, quando você investe, você está fazendo esse dinheiro começar a trabalhar para você. Quando a gente pensa em investir, a gente está mudando o patamar. Eu deixo de ser alguém que paga juros para ser alguém que recebe juros, né? E aí, o meu patrimônio, quando eu invisto, eu abro mão do meu consumo de hoje para o meu consumo de amanhã, para a conquista que eu terei amanhã no futuro. E por abrir mão desse consumo de hoje, eu tenho o direito de ser remunerada por isso. E aí eu recebo juros, que é no momento que eu faço a multiplicação do meu dinheiro. Então, isso é investir. Colocar o dinheiro para trabalhar, fazer ele multiplicar. E olha o quanto que a gente tem que ter clareza dos nossos objetivos para não ficar correndo atrás do dinheiro, e sim dos nossos objetivos. Então, é necessário que a gente tenha clareza do que a gente quer comprar com o nosso dinheiro, do nosso futuro, do quanto que a gente precisa para quando chegar lá, não contar só com o INSS, porque aquilo não vai bastar. Então, é importante a gente ter os objetivos claros. Quero comprar um carro, quanto que ele custa? Quanto tempo eu tenho que juntar? Quais as ações ou qual tipo de investimento na renda fixa, na renda variável que eu tenho que ser aplicado isso? Eu quero viajar daqui 2 anos. Como é que vai ser essa viagem? É sozinho? É com a minha família? A gente tem que ter clareza dos nossos objetivos para saber o quanto que a gente tem que economizar, o que a gente vai cortar ou não, ou vai gerar uma renda extra para que... Pode falar? Não, é isso mesmo. Isso para aquele objetivo, para então a gente poder definir lá o que a gente vai fazer, se é renda variável, renda fixa. Então é um passo a passo que tem que ser bem claro, não ficar correndo atrás do dinheiro, e sim nos seus objetivos, né? E ter clareza dos seus objetivos, né? O que envolve aí o valor dele. É por isso que eu falo para os meus clientes que ele tem que carimbar o dinheiro, né? O dinheiro, ele tem que ter o destino dele, ele tem que ter o cantinho para onde a gente vai colocá-lo. Então, por isso que é importante a gente dar o passo atrás e se conhecer e falar de quais são os meus sonhos. A gente precisa sonhar, a gente vive numa loucura, a gente é tão absorvido pelo dia a dia, a gente está nessa roda maluca de acorda, trabalha, volta, limpa a casa, cuida não sei o quê, cuida de filho, né? E a gente esquece de parar e sonhar, cuidar dos nossos sonhos, cuidar das nossas metas. Só que simplesmente sonhar não é suficiente, porque somente o sonho, sem meta, sem ser mensurável, sem ter um objetivo, ele é uma ilusão. Então a gente tem que pegar esse sonho e trazer ele para a realidade. Quanto custa esse meu sonho? Quando que eu quero alcançá-lo? Como que eu vou alcançá-lo? Né? O que eu vou cortar? Por que eu estou abrindo mão dos meus 5 cafezinhos no Starbucks? Né? Então, assim, é muito importante quando você tem sonho, você passe por você siga essa sequência, né? Quanto custa? Quando eu quero alcançar? Porque essas são perguntas que você vai precisar responder lá no momento que você for escolher o seu investimento. Porque o investimento está atrelado diretamente ao quando que você vai precisar desse dinheiro. Por que você vai precisar desse dinheiro? Então, você tem que ter o carimbo no seu dinheiro. Quando, quanto e como que você vai, qual vai ser o planejamento, qual vai ser a estratégia de guerra que você vai fazer para conseguir alcançar. Às vezes a estratégia é economia, às vezes a estratégia, como você falou, é uma renda extra. Porque igual, eu quero ir, se Deus quiser essa pandemia finalmente acabar, agora, em abril do ano que vem, no meu aniversário, eu também sou do mês de abril, que nem a Fê, eu quero ir para o Jalapão. Eu quero conhecer lá o Jalapão. Eu tô doida para ir para lá. Então, eu já tenho lá no meu planejamento. Quando eu vou? Eu vou em abril de 2022. Ah, quanto custa para ir eu, meu filho, meu marido? Eu quero passar 4 dias. Ah, digamos 10 mil reais. Ok. Agora,
Quanto que eu preciso guardar por mês? Cabe no meu orçamento? Ah, não cabe. Então, tá, vou economizar nisso? Ah, mas não foi suficiente. Então, eu vou fazer uma renda extra, eu sei dar aula, eu posso fazer coisas na internet para vender. O que que na minha casa está parado que eu posso me desfazer e fazer dinheiro para conquistar esse meu sonho? Então, isso são mecanismos de você conquistar o seu objetivo. Como que o investimento entra nisso? É a forma de potencializar o seu esforço. Porque você tem uma limitação de esforço. Quando você investe, você ganha uma alavanca. Então, o investimento vem para alavancar a conquista do seu sonho, para você chegar mais rápido nesse seu objetivo. Mas então, carimba o seu dinheiro. Sim. E aí, para tu fazer isso. Ô, gente, quem tá aí na live, ó, clica no coraçãozinho, que daí chega para mais pessoas, porque o Instagram aí tá com as renovações dele, então cai o engajamento, né? Clica no coraçãozinho, dá uma boa noite aí para alguém que tiver alguma dúvida, coloca aí para nós. Então, para estar seguro disso, dos teus objetivos, saber aí potencializar o teu dinheiro investindo, né? A gente precisa ter o quê? Aquela que a gente bate a tecla, né? É a reserva de emergência. Precisa ter isso bem delimitado, né? Para tu poder investir lá nos teus sonhos, nas tuas questões de objetivos, você precisa ter uma segurança para fazer essa caminhada, né, Joyce? É o primeiro passo, né? Quando a gente fala de investir, quando alguém chega, os meus mentorados chegam para mim, ah, Joyce, eu quero investir. Eu falei, legal. Mas e aí? Como que tá o seu amanhã, semana que vem? Se acontecer alguma coisa, você está preparado para suprir as suas necessidades do agora, né? Então a gente tem que pensar que a gente precisa cuidar do nosso agora. E essa pandemia veio para esfregar na cara do brasileiro que a gente precisa aprender a cuidar do nosso dinheiro. E aí o primeiro passo, antes de pensar em ação, antes de pensar em fundos imobiliários, em todos os outros produtos que o mercado de investimentos oferece, o primeiro passo é reserva de emergência. E aí quando a gente fala desse item, a gente tem que ter em mente duas coisas muito claras e que elas são equivalentes em importância, tá? É a segurança e a liquidez. Reserva de emergência, você não tem que pensar em rentabilidade. Você vai buscar mecanismos que vai protegê-la da inflação, né? Para a própria inflação do nosso país não comer todo esse nosso esforço. Então, a gente vai buscar investimentos que minimizem o efeito da inflação, mas o foco é segurança e liquidez. Por quê? Eu não sei quando eu vou ter uma dor de barriga. Né? E aí, assim, o dinheiro, eu vou precisar e falar, ah, então, mas eu só libero o seu dinheiro daqui a 30 dias, daqui a 60 dias, o que que eu faço? Eu preciso de dinheiro hoje. Então, reserva de emergência tem que estar em ativos como Tesouro Selic, né? Ah, rende só 2,75% ao ano. Amigo, não é rentabilidade o objetivo. Segurança e liquidez. Tesouro Selic, ele é liberado na sua conta no dia seguinte, no próximo dia útil após a solicitação. Então, se eu solicito na segunda-feira, na terça-feira o dinheiro está na minha conta. Se eu solicitar na sexta, atenção, só vai estar disponível na segunda. Se a segunda for feriado, só vai estar disponível na terça. Então, tem que ter planejamento. Então, assim, até a reserva de emergência, a gente tem que ter atento a não colocar todos os ovos dentro da mesma cesta. Lembrando que a gente precisa de segurança e liquidez, até a reserva de emergência tem que ser diversificada. Então, fundos DI, né, que são fundos de renda fixa, ou CDB, de pelo menos com 100% do CDI, né, que a gente fala que é a taxa Selic, com liquidez diária. E a gente encontra isso também naqueles bancos de conta remunerada, como o Nubank, o próprio Inter tem o seu CDB, e tem outras opções do mercado aí que oferecem isso. O que você tem que ter cuidado quando você fala de um CDB? Toda vez que a esmola é muito grande, o santo desconfia, tá? Então, se você pega um CDB de liquidez diária, te oferecendo uma rentabilidade muito fora desse 100%, muito fora, 120, 130, corre que tem problema aí. Então, assim, você, quando vai fazer investimento, você precisa estudar a saúde financeira da empresa que você está colocando seu dinheiro lá. Porque lembra, reserva de emergência precisa de segurança. Então a gente tem que ter esse tipo de cuidado. E o Tesouro Direto aí é assim, é a segurança do Tesouro Nacional, né? Não há nada mais seguro no Brasil hoje do que o Tesouro Direto, porque se ele quebrar, todo o resto já foi pro beleléu primeiro, né? Então a gente tem que ter esse tipo de atenção. Sim, até a motivação financeira ele colocou. Fala um pouquinho sobre o Tesouro Selic. Acho que até a Joyce já abordou bem aí, né? Já abordou bem o Tesouro Selic. E a gente tem que ter, sim, essas atenções, né? Que nem tu falou, essas garantias, inclusive do FGC, né? Tudo mais. Mas ainda, além disso,
sempre ficar atenta aí à saúde da onde está investindo o seu dinheiro, porque afinal tu já trabalhou para aquilo, tá colocando ele para render e não tem que trabalhar de novo, né, por aquele valor. Exato. Até porque até o FGC, ele leva de 30 a 45 dias em condições normais de pressão e temperatura para poder te devolver o dinheiro. Então, a sua reserva de emergência, você não pode ter esse tipo de risco. Então, é importante você ter aí a sua segurança. O que ele perguntou de Tesouro Selic, o que a gente pode acrescentar de informação é que hoje nós temos 2 títulos disponíveis, tá? É o Selic 24 e o 27. Qual que é a diferença? Um está com um ágio de 0,18, mais ou menos, e o de 26 está com um ágio, quer dizer, um acréscimo, além da taxa Selic, de 0,38 e tal. Qual que é a diferença entre os dois? O 0,18, que é o Selic 24, ele vai variar menos. Então, ele é mais... Você não precisa ter tanto estômago. Você corre menos risco de colocar os R$100 hoje e amanhã ter 90. Tá bom? Sim. Porque mesmo o Tesouro Selic, no curto prazo, quando a gente fala de curto prazo, ele tem aí uma marcação a mercado. Mas aí a gente detalha isso numa próxima live mais detalhadamente. Então, assim, para reserva de emergência, o ideal é o mais curto, tá? Pela questão de seu estômago fica mais tranquilo enquanto você dorme. E a gente tem que ter um cuidado quando está investindo, ou seja muito, ou seja pouco, com os custos, né, Joyce, que isso vai gerar. Então, cuidar, assim, aonde vai investir, quais os bancos, quais as corretoras, estar atento a taxas quando tu vai... Bom, enfim, vou deixar a Joyce explicar, né, essa questão aí para nós. Porque assim, tudo tem custos, né? Não tem nada de graça nessa vida, gente. Não se imagine. Se alguma coisa está grátis, você é o produto, né? É isso que se fala. Se algo é grátis, é porque você é o produto. Mas vamos lá. Quando a gente fala de investimentos, você tem alguns caminhos. Quais são os caminhos para você começar a investir? Você tem 2 alternativas. Ou você vai estar numa corretora independente, ou você vai estar dentro de um banco. E aí o banco tem a sua própria corretora. Qual a diferença entre os dois, né? Quando a gente fala de corretora de valores, normalmente ela tem custos menores do que as corretoras dos bancos. Então, normalmente nas corretoras independentes, o custo do investimento é menor. O que você tem que ter atenção? Invista numa corretora que esteja certificada pelos órgãos de controle, CVM, a Ambima, tá? Então, assim, esteja atento a que ela seja uma empresa realmente certificada, com tudo certinho. Aqui no Brasil, a gente tem uma regulamentação bem pesada em relação a isso, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos, busque uma corretora credenciada e tá tudo bem. Outra coisa cada corretora, ela tem um leque de produtos. Então, quando você vai fazer a sua escolha, você tem que primeiro se conhecer. O que eu quero fazer? O que eu quero investir? Qual que é a minha intenção? E aí, com base nessa informação, você vai escolher a corretora que melhor te atende. Porque tem corretora que é só de renda variável, tem corretora que tem renda fixa, mas ela só tem tesouro, tem outras que ela vai ter CDB, LCI, LCA, vai ter fundos, vai ter previdência. Então, assim, analise a questão do custo, benefício e os produtos ofertados na hora de escolher uma corretora. E quando for bancos, quando que eu falo que você vai optar por um banco? Quando ele realmente te oferece, você normalmente vai ser um cliente com ticket mais alto, para ele poder te isentar das taxas. Os tickets mais baixos, bancão, infelizmente no nosso Brasil, ele ainda não trabalha favorecendo o pequeno investidor. Então, se você é um investidor iniciante, dificilmente você vai conseguir muitas isenções em banco. Então, as taxas são mais altas. E aí, o outro problema é que o banco vai oferecer os produtos dele para você. Então, você não vai achar na corretora do Itaú um CDB do Santander, né? Você não vai... Então, assim, acaba que você perde o leque de opções quando você está investindo por um banco. E mais um item que você tem que pensar eu vou investir numa corretora independente, taxa zero, exemplo, Clear, Rico, legal. Só que aí eu pago o TED do meu banco para mandar o dinheiro para a corretora. Gente, aí não dá, né? Aí tudo que você economizou na corretora, você gastou no TED. Então, cuidado, porque assim, para corretoras não dá para fazer PIX ainda, né? Tem uma evolução estimada aí que para o ano que vem isso já normalize em relação ao Banco Central. Mas no momento, só via TED. Então, cuidados com os custos, e o custo não só da corretora, o custo de mandar o dinheiro para lá também, tá bom? Então, isso é o... E para fechar, tem os custos que a gente não foge, que é o da B3, tá? Custo da B3 não tem jeito. E aí nós temos 2 diferenciações.
taxa de custódia, que incide sobre o Tesouro, por exemplo, o Tesouro Direto, você tem a taxa de custódia. Se você está no Tesouro Selic, desde o final do ano passado, está isento para investimentos até 10 mil. A taxa de 0,25% ao ano não é cobrada. Qualquer investimento, e é por CPF, tá, gente? Sem espertar, não é por corretora, é por CPF, tá bom? Porque o título fica lá, fica registrado na B3 no seu CPF, não importa em quantas corretoras você tem conta, tá? Então, é 10 mil por CPF, é isento a taxa de 0,25% ao ano. E na renda variável, você tem os emolumentos, que são as taxas de registro da B3, que é uma taxinha bem baixinha, mas é por operação de 0,03. Mas se você... valores muito pequenos, acaba que a B3 nem cobra, tá? Eu tô vendo aqui que tem uma pergunta sobre bancos digitais. Banco digital é uma das soluções, um dos caminhos que você tem para minimizar essa questão do custo de TED. Então, já está resolvido, porque os bancos digitais não cobram essa transferência, tá? Então, acho que de custo é isso. Isso, o Ricardo perguntou ali da marcação, né, do que pode ter novamente marcações no Tesouro, né, se ainda é válido para investir para reserva de emergência. Sim, porque é muito pequeno. A marcação, no Tesouro Selic, esse efeito, a parcela da tarifa fixa, do ágio, ela é muito pequenininha. Então, a oscilação é muito baixa, e quando você pega aí já 1 mês, 2 meses à frente, isso já nem faz mais efeito, tá? Você sente o efeito da marcação a mercado no investimento de curtíssimo prazo. Mas aí, não é para estar no Tesouro Direto também, né? Porque a gente não pode esquecer que tem incidência do imposto de renda. Aí você está muito preocupado com estava 0,18, caiu para 0,15. Só que você resgatou pagando um imposto de renda de 22,5%, meu amigo. Então, assim, no curtíssimo prazo, nem o Tesouro Selic não salva. E reserva de emergência não é para uso, né? Então é para guardar. Então, acaba que no longo prazo isso se minimiza. Fica tranquilo. É uma alternativa para reserva de emergência, sim. Então, aí, nós, as questões bem importantes. Até, inclusive, ela chamou atenção para uma questão do gratuito, né? Que talvez nos critiquem até as próprias lives, né? É gratuito, mas eu não consegui entender muita coisa. É claro, gente, que nas lives a gente dá uma pincelada e desperta em vocês que seria trabalhar aqueles pontos fracos, trabalhar lá a consciência com relação ao dinheiro. E é claro que para investir, por exemplo, você vai precisar, se não tiver aí habilidade com essa sopinha de letrinhas e com toda essa questão do mercado para não pagar taxa, contratar alguém que entenda, né? Ou uma assessoria, que nem no caso que a Joyce faz, para investimentos, ou, de repente, quem é mais autodidata aí, um curso com relação a isso, um e-book, né? Posso dar as primeiras solucionadas ali para os investimentos da renda fixa. E, claro, que depois tem que buscar conhecimento com alguém que entenda. Então, inclusive, a questão do conteúdo gratuito, ele existe, mas todas as pessoas vão monetizar o seu conhecimento, né? De alguma forma. Então, isso é bem interessante também para a gente não ficar parecendo que está enganando em algum momento, né? E então, a gente está aqui contribuindo com alertas, né? Sim. Trazendo os primeiros passos. Então, assim, a gente está passando aqui item a item o que você tem que construir primeiro antes de chegar a investir. Né? Você tem que tratar suas crenças, você tem que entender como que você trabalha em relação a isso, diferenciar, quer economizar, ou quer poupar, eu quero mesmo investir, isso é prioridade para mim, qual o meu sonho, quanto que eu preciso para isso, eu tenho a minha reserva, qual custo, porque tudo envolve custo, a gente tem que ter ciência desses custos para não cair em armadilhas, e aí a gente vai evoluindo nesse processo. E quando a gente fala de se conhecer, entenda o seu estômago. A gente está brincando aqui em relação... Como que eu escolho se eu vou para o investimento de renda fixa ou para o investimento de renda variável? Se você não está confortável em perder nenhum centavo do seu dinheiro, renda variável não é para você. Sim. Porque, primeira coisa, renda variável varia para cima e para baixo. Né? A gente não pode esquecer, porque a renda variável varia, só que só fica feliz quando ela está variando para cima. Quando ela varia para baixo... então, né? Como se tivesse um limite ali. Não, gente, a renda variável, ela oscila para os dois lados. Tenham ciência nisso. Se eu não consigo ver meu dinheiro, colocar 10 reais numa coisa e amanhã acordar, se eu acordo, vejo que está 9, isso tira a minha paz, renda variável, nesse momento, não é para você. Ah, não vai ser nunca? Não. Você vai evoluir. A gente não começa todo mundo na renda variável. Até porque, como a gente falou, você precisa ter um colchão de reserva primeiro. Então, você vai evoluindo na sua jornada de investidor. Você não vai sair do zero a investidora numa tacada só. É uma escadinha.
Você vai construindo isso. E aí você precisa conhecer os dois tipos de produto. Renda fixa, o que você tem que ter em mente quando fala de renda fixa? Renda fixa, você está emprestando dinheiro para alguém. Quem é esse alguém? O governo, uma empresa. Numa LCI, você está emprestando para incentivar na infraestrutura do país. Numa LCA, eu acredito no agronegócio, então eu estou investindo no agronegócio. Renda fixa é emprestar o dinheiro para alguém. Renda variável, eu sou parte do negócio. Eu estou comprando um pedaço dessa empresa. Eu quero fazer parte desse negócio? Então, quando você abre um empreendimento, não vai estar tudo às mil maravilhas da noite para o dia. Ele tem um processo de maturação. Você tem que estar preparado para passar por esse processo. Preciso de água. Pode, pode tomar água à vontade, a gente vai conversando, vai esperando. Tá bem legal, então, bem claro. Então, assim, na renda, a gente tem que ter em mente isso. Eu estou tranquilo com essa oscilação? Para qual caminho que eu vou seguir? Renda fixa ou renda variável? Eu estou tentando ler aqui, eu não consegui ler aqui. Deixa eu ver se eu consigo ler. Tá. Para quem investe para o longo prazo... Vamos lá. Para quem investe para o longo prazo, a queda do preço... Isso. Gente, é assim... Preço é uma coisa, valor é outra. Vamos lá, pandemia. A bolsa caiu mais de 50%, né? Agora, quais empresas foram realmente impactadas? Fazia sentido uma empresa de energia elétrica cair 50% do seu preço? Ela custava R$30. No dia lá da pandemia, ela passou a custar 25. Passou a custar R$20, R$15. Faz sentido? A companhia de energia elétrica, ela vai deixar de ofertar seu serviço, o vírus vai pegar no poste, vai danificar o fio. Então, assim, o negócio dela não estava sendo impactado nessa mesma proporção que uma empresa de varejo, que teve o seu negócio fechado. Então, a gente tem que conseguir entender o que é queda de preço e o que é perda de valor, né? Então, por isso que você tem que pensar, quando fala de renda variável, gente, longo prazo. É o dinheiro que eu não preciso nos últimos 5 anos, pelo menos, para começar, né? É dinheiro de longo prazo. Isso, e é interessante também falar da que vem a questão de variar, né? De não botar aquela coisa que a gente fala, de não colocar os ovinhos todos na mesma cesta. Que nem até tinha uma colega ali perguntando sobre FII e tal, não sei qual é a pergunta, agora passou. Mas, enfim, é importante tu ter, sim, essa variação, inclusive de, aí como a Joyce falou, de não colocar tudo no único setor e tudo mais, né? Também ter essa condição aí. Sim, na questão de FIIs que ela falou, FIIs ele é um bom exemplo de renda variável, tá, gente? Não coloque sua reserva de emergência em fundos imobiliários de jeito maneiro, pelo amor de Jesus Cristo, tá? FIIs, apesar dele variar menos, ele é renda variável, tá bom? Então... Achei a pergunta, é preciso diversificar meus investimentos agora com as taxas altas, não seria uma boa hora para investir em FIIs? Essa foi a pergunta. Então, FIIs está muito relacionado à taxa de juros de longo prazo, tá? Ele não é diretamente impactado a relação de um fundo imobiliário não é com a Selic, que é essa taxa que a gente ouve no Jornal Nacional, tá? Uhum. Ele está relacionado, quando você fala no Tesouro IPCA 2035, 45, os fundos imobiliários estão relacionados a essa taxa que está sendo cobrada lá na frente. E, assim, quando você entra em fundo imobiliário, está muito associado a uma coisa que o brasileiro gosta muito, que é o imóvel, né? É uma forma de você conseguir investir em algo que a gente está tão familiarizado na nossa cultura, que é o imóvel, sem ter a dor de cabeça do imóvel, sem ter que mobilizar um recurso tão grande, porque quando a gente fala, vou comprar uma casa, é 300 pau no mínimo, dependendo de onde você está, né, nesse país. Então, assim, é um valor muito, muito grande que você coloca em um único bem que você vai alugar para uma única pessoa. Quando você fala em 300 mil reais, por exemplo, investido em FIIs, você pode pegar uma carteira e estar investido em mais de... vamos falar do IFIX. Se você consegue, vamos pegar o ETF de FII, que é o XFIX. Você está investindo em 81 ativos, alugados para milhares de empresas. E a gente está falando de alugar para uma Amazon, de alugar para uma Magazine Luiza, para uma CIA,
né? Então, assim, para as maiores empresas do nosso país. Então, é uma outra relação, e fora que, assim, você precisa do dinheiro hoje, você pode ir na bolsa e vender. Agora, quando você vai vender o imóvel, a gente sabe que aí tem já um processo, uma dificuldade bem maior. Então, quando você está investindo no imóvel, o seu valor fica mais imobilizado e você tem os custos envolvidos daquilo. E quando você investe em FII, você tem uma outra alternativa de diversificação, de liquidez maior, né, de assim, diversificação não só de tipo de produto financeiro, como de tipo de imóvel, que você pode investir numa laje corporativa, num shopping, num galpão logístico, em cemitério, tem FIIs de tudo, né? Então, é um leque enorme aí de opções. Sim, é bem interessante isso trouxe da renda variável, que varia. É importante que as pessoas saibam, né, que ela não fica na linearidade tão pouco só para cima. Ela, né, olha o que aconteceu aí em março, quando veio a pandemia. E a questão também que as pessoas entendam que quando elas começam a reserva de emergência, não vai conseguir fazer num único dia, nem num único mês, e que já estão treinando a renda fixa, devido que, né, a Joyce já colocou ali as questões que tem que ser para o investimento da renda, da reserva de emergência, deve ser no Tesouro Selic, CDB e tudo mais. E aí, se eu quiser começar agora, o que eu tenho que seguir para começar a ser investidor então, né? Quais são os meus passos agora, daqui para frente, com esses breves conhecimentos? Então, como a gente falou, primeira coisa, se conhecer, já passei por esse pedaço que a gente conversou, já fiz essa análise, abrir a conta numa corretora ou num banco, tá? Então você tem que escolher qual vai ser o agente que vai fazer essa intermediação para você. Pode ser uma corretora independente ou o seu banco, você vai analisar o que está sendo oferecido para você. Você precisa preencher um formulário chamado Suitability, né? Que você vai preencher o seu perfil de investidor. Com base nesse seu perfil de investidor, vai ser liberados os produtos para você. Você tem lá o perfil conservador, o perfil moderado, arrojado e agressivo. Então, você precisa conhecer você vai responder esse questionário, ele é renovado anualmente, é obrigatório, tá? A corretora, ela é obrigada a te apresentar esse relatório. E aí, depois, é passar para a escolha realmente dos produtos com base nos seus objetivos. O produto tem que estar associado ao seu sonho. Por isso que a gente fez toda essa introdução, porque o produto certo... todo mundo me pergunta, qual que é o melhor investimento? Não existe o melhor investimento. Porque o melhor investimento é aquele adequado para o seu objetivo e para o seu prazo. Então, é um negócio muito particular. Melhor não... qual que é qual vai ser a próxima Magazine Luiza? Gente, foge dessa. Esquece essas coisas. Construa o seu conhecimento, escolha, tenha em mente muita clareza do que você quer. Com base no que você quer, você vai ter o rol e assim, tem uma imensidão de opções. O mercado de investimentos, ele é extremamente democrático. Tem para pessoa que vai colocar 10 reais. Gente, a gente tem ação aí por 5 reais, 10 reais, até menos do que isso. Só que não quer dizer que só preço seja suficiente para análise. E a gente tem Tesouro Direto, tem LCI, LCA, debentures, tem um leque enorme de opções, né? Então, mas assim, o que a gente tem que ter em mente? A gente está aqui falando, nós estamos ensinando vocês a nadarem na teoria. Você só vai saber colocando o pezinho na água. Como você vai saber se eu sei ou não sei nadar? Como é que eu vou descobrir isso? Filho, você só sabe que você sabe nadar ou não na hora que você entra na piscina. Né? Porque lá fora, você pega a boinha, balança braço pra cá, tudo lindo. Quando você entra na água, você afunda que nem um tijolo, né? Então, gente, tem que colocar o pezinho na água. É para entrar com 1.000 reais, 10 mil reais? Não, meu amigo. Começa devagar. Escolha alguns setores mais tranquilos que a gente fala, né? Setores de empresas pagadoras de dividendos, por exemplo, elétricos, saneamento, bancos, que são aqueles já mais de empresas consolidadas. Escolhe uma de cada, ali faz um pool dentro dos setores, uma de cada, um banco, uma elétrica, não sei o quê, uma de cada, compra uma ação de cada um. Você consegue comprar no mercado fracionário. Por exemplo, o Itaúsa, que é a holding do Banco Itaú, com 10 reais você compra. Você vai morrer se amanhã a ação tiver 7 reais? Gente, a gente vai na padaria, não gasta 10 reais, não compra o pão, né? Então, assim, começa com um pouquinho. Mas eu vou colocar só 50 reais? Só 20, 30 reais? Sim, compra uma ação, compra um fundo imobiliário, não tô para isso. Tá bom, compra um título do Tesouro,
Tesouro IPCA 2035, R$ 47, você faz o seu primeiro investimento. Mas Sim. começa. Porque as pessoas perguntam, quando que eu devo começar? Um colocou ali, não compra, o Diogo colocou, não compra estatal para não infartar. Quem é iniciante É, aí não compra estatal para não infartar, tem que estudar bastante primeiro. tem que ter. Ou se não, a não ser que você esteja muito apaixonado pelas ações do governo, aí você compra, mas você se abraça com ele e vai, né? Tipo, segura sua cruz e segue. Então, realmente, é uma questão de. O eletrocardiograma vai ser importante. Sim. É, então, assim, as pessoas perguntam: quando que eu devo começar? Gente, o melhor dia para você começar foi ontem e o segundo melhor dia é hoje. Começa agora. É o presentão para o futuro, hein? Total. Assim, o tempo é o nosso maior ativo. Quanto antes a gente começa, menos esforço a gente vai ter que fazer para chegar no nosso objetivo. Então, quanto antes você colocar o dinheiro para começar a trabalhar, ah, mas é só R$ 10. Ok, você já tem R$ 10 hoje, amanhã vai ser 11, depois vai ser 12. Se você não começar, daqui a uma semana você vai ter zero. Se você começar daqui a uma semana, você vai ter os 10. Já é um passo. Então, acho que isso que tem que ter em mente. Comece. O melhor dia para você começar é agora. E isso é um presentão aí para o futuro e eu quero só contar brevemente quando eu comecei sozinha. Eu estudei e comecei sozinha, porque eu me arrependi depois. Por quê? Porque se eu tivesse pegado uma pessoa que entendesse, teria aí cortado, né, um bom caminho para mim aí que eu andei, né, percorrendo o caminho sozinha. E que nem quando eu investi no tesouro, ficou lá o coração, né? Até sair lá da corretora o dinheiro. Aonde que foi? Será que eu comprei mesmo? Será que tá lá mesmo? Então é super normal, gente, você ir lá comprar e demora, né? Em torno de 2 dias para cair lá. É mais ou menos isso, né? Não sei se varia de corretora para corretora, acho que não, né? 2 dias todas? Tem o prazo de registro, né? O prazo de Isso, registro da B3, que é para aparecer mesmo no seu CPF, são 2 dias. A isso, liquidação para ele resgatar, não, tá? É imediata, isso, mas o não, registro da compra são dois isso, dias em média que demora isso. para aparecer lá no SEI. Só para o pessoal não infartar quando investir acontece, tá, gente? Se você for investir sozinha, é pouco valor aí, não precisa de alguém para auxiliar, entender um pouquinho, foi atrás, mas não se desespere, né? Uns 2 dias, mas vai cair lá direitinho o valor daí que você comprou. Então, Joyce, eu não sei se o pessoal tem mais alguma coisa para falar. Olha, para mim foi bem esclarecedora, que o pessoal também aí para um breve, né, introdução de como investir, como sair do zero a investir, como a Joyce disse, a gente traz aqui as pinceladas, né, as dicas. Claro que tem que ir mais a fundo, tem que conhecer o seu perfil para não sair aí perdendo dinheiro, investindo em qualquer coisa, aceitando qualquer coisa. Até Sim. porque tem muito golpe, né, por aí de várias questões de investimento. Amanhã nós vamos estar aqui com o Diogo, que vai estar falando sobre bitcoins e também vai trazer alguma questão aí para vocês não caírem em golpe. Por quê? Quanto mais novo o investimento, todos os investimentos aí para muitas pessoas é novo, mas o que vem agora, assim, quanto mais novo o investimento, mais golpe tem por aí. Vamos tirar uma foto antes de nós encerrarmos? Sim, Vou com tirar, certeza. quem quiser ir, clica na frente que desaparece as pessoas que estão ali para tirar fotinho daí. Nossa, eu tenho dificuldade para sorrir, como eu digo sempre, né? Eu também. Acho que deu. Acho que deu tempo para tirar foto. Queria agradecer. Ah, para mim trancou. Deu. Ah, dá uma Tá certo. trancadinha. Queria agradecer a tua presença aqui, os teus esclarecimentos para nós nessa noite. Foi muito bacana, muito esclarecedor. Acredito que para as pessoas que estão aí, os colegas que estão nos acompanhando, eu sempre brinco que sempre tenho que aprender. Se já sabia tudo, pelo menos a como não se comportar na live. Eu sempre brinco, pelo menos vai achar alguma coisa para tirar de aprendizado, de conhecimento. Então eu queria Fê, te eu que agradecer. agradeço. Fê, eu te agradeço muito pela oportunidade. É uma satisfação estar aqui. Falar de investimento é uma coisa que eu amo, né? Eu espero ter ajudado. Dúvida, gente, meu canal está aberto, aqui o da Fê também. Mandem as perguntas, a gente está aí para responder, para ajudar. Estamos à disposição. Mas muito obrigada mesmo. É um prazer Então, estar na sua. É um prazer participar dessa sua maratona. então ó, siga, diz aí o teu arroba, vou colocar aqui, Joyce, é arroba Joy Invest. Vocês sigam lá a Joyce, querem saber tudo de investimento lá. Olha, o perfil dela é lindo, tem uns vídeos lá que explica bem taxa Selic, para quem quer entender aí que está bem no início, inflação, que não entende, vão lá, clica lá no seguir, que não dói seguir, né? E aí para poder colaborar aí com você nos seus investimentos.
E quem já é aí colega também, vai lá e siga a Joyce. O perfil dela é maravilhoso, nos ajuda bastante também. Eu, não- eu meu, o meu- A minha área não é investimento, assim, total, né? Mas ajuda bastante quando eu também vou lá, às vezes, procurar alguma coisa para fazer um post, alguma coisa, se troca aí, né? O perfil dela é lindo. Então tá, boa Obrigada. noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, Até obrigada. amanhã, Diogo, então.